A meta-realidade cibernética. Além do metaverso. Joshua Serper. Este não é um audiobook da obra, mas uma análise em que comento pontos importantes e que conciliam com o contexto atual. Pode conter ilações, comparações ou exemplificações para com a cultura política do dia ou eventos atuais, mas de forma alguma reproduz as opiniões e pontos de vista do autor. Esta é uma tradução minha do original em inglês, por isso pode conter pequenas incorreções, mas que espero não atrapalhe o entendimento da obra no seu todo. Joshua Serper é especializado em cibernética. Atuou como engenheiro de sistemas para o Esquadrão de Operações da Força Aérea Norte-Americana. É doutor e professor de estudos de guerra cibernética na Escola da Força Aérea e possui experiência em funções militares. O autor então parte do princípio de que a realidade ou espaço digital é um bioma, um ecossistema com toda a variedade e multiplicidade que se tem nos ambientes naturais de matas, rios, mares ou florestas, por exemplo. Nas suas concepções, ele vai além disso. Concebe que, assim como a vastidão de coisas que compõem o mundo físico e material, inclui as que a natureza criou, árvores, animais, micro-organismos, e abrange também aquilo que o ser humano desenvolveu, como máquinas, casas, veículos ou indústrias. E dessa mesma forma, para ele, o universo virtual também é composto de partes que o homem criou e de partes que já estavam lá. Há muito mais descoberta do que invenções nesse meio, ele diz. É como ter descoberto como utilizar a energia elétrica ou magnética, mas isso não significa ter inventado ou criado a energia. Elas já estavam lá, existiam já na natureza com todas as suas potencialidades. E o que se fez foi desenvolver ferramentas e instrumentos que dirigissem essas forças naturais para um uso proveitoso a nós, seres humanos. E desse modo, apesar de haver criado uma base de dados repleta de informações codificadas em linguagem própria para a máquina, chamada de algoritmos e linguagem de programação, há muito mais fluxos de coisas, nomeadas de metadados na computação, que ainda não foram catalogadas, nem codificadas e trazidas para o uso humano. Mas elas estão lá, no multiverso computacional. Só que as ferramentas que temos ainda não conseguem dominá-las e trazê-las ao nosso mundo ou realidade. E nessa ótica, os próprios computadores e outros hardwares são meras pontes que dão acesso a uma parte desse outro mundo ou realidade. Mas são transportes limitados ainda, mas que até aqui já nos permitiram um vislumbre do quão amplo e complexo é esse outro lado depois da ponte. Dito isso, o autor já deixou claro sua percepção de que o ciberespaço, aquilo que chamamos de virtual ou de internet de maneira simples, é de fato um mundo à parte, um universo ou realidade paralela, literalmente. Nesse ponto, se concebe então que o espaço cibernético ou o lugar onde as faixas de onda circundam e são acessadas, que as chamamos de nuvem, na verdade não estariam acima ou nem se tratam de faixas ou frequências sutis ocupando nossa atmosfera ou nossa realidade, mas sim que se trata de um reino ocupando ou existente em outro plano não detectável inteiramente, mas parcialmente, por aparelhos como software, antenas de Wi-Fi, etc. Mas esse reino ocupa todos os espaços e lugares, indo de frequências mais ou menos sutis e contendo coisas já descobertas e coisas ainda não percebidas ou entendidas. E disso nasce então o conceito para o qual o autor aqui chama de cyber-meta-realidade ou meta-realidade cibernética, que de sua perspectiva converge num tipo de realidade metafísica, possivelmente preenchida por formas ou tipos de entidades não baseadas em carbono. A cyber-realidade, portanto, é uma realidade dentro de outra realidade, e tão expansiva que nela contém o próprio metaverso propositado por Zuckerberg em julho de 2021, que numa comparação pode ser dito que o metaverso existe dentro da meta-realidade, da mesma forma que, por exemplo,
Um recife de corais é um ecossistema coexistindo dentro de um ecossistema marinho maior e mais abrangente, que simplificadamente podemos chamar de mar ou oceano. Ou se reduzirmos isso de uma perspectiva das ciências biológicas, chamá-la então ilha ou atol ou algo assim do gênero. Em termos propositivos, a expressão que mais se aproxima do que podemos entender em linguagem mais usual é a da teoria quântica, que se desdobra em física quântica, mecânica quântica, computação quântica e por aí. O fato é que computação científica, o multiverso ou a possibilidade de realidade paralela está na categoria daquilo que a filosofia e a teologia chamam de metafísica, muito embora para efeitos práticos e aceitos na esfera da ciência de dados e da informática, denomina-se esse campo de subatômico ou nanoquântico, etc. O conceito não se refere, portanto, a algo necessariamente do domínio espiritualista ou místico, mas a um conjunto de coisas reais e tangíveis, porém ocultadas pela visão natural, e por isso mesmo toda a computação quântica se desenvolve numa base da nanoótica e a estender-se para conceitos probabilísticos, mas que apoiados em fontes e premissas tangíveis. Em certo sentido, a dimensão da meta-realidade tem a ver em como energia, tempo, espaço e matéria se correlacionam e em como podem ser trabalhadas para moverem-se dentro de um espaço cibernético de modo independente um do outro. E ao moverem-se dentro desse nível quântico, estariam também movendo-se na esfera ou camada metafísica da realidade. E para Joshua, a meta-realidade cibernética é similar a qualquer bioma ou ecossistema terrestre. Micro-organismos que dependem de organismos distintos e separados deles, que por sua vez dependem do microclima daquele lugar ou região. E todos eles, seres micro ou macroscópicos, a temperatura, a variabilidade ambiental, tudo isso se conecta ou se comunica numa linguagem que nossos aparelhos humanos e tecnológicos não traduzem, mas que do ponto de vista da percepção, vemos que há um elo entre todas essas partes e todas atuam dentro de uma biosfera comum a elas. E para o autor, a meta-realidade possui também essa dinâmica de comunicar partes distintas e organismos existentes dentro dela. No entanto, apenas parte dessa comunicação já foi transliterada de modo inteligível para os seres humanos. E a criação de um cérebro artificial ou da própria inteligência artificial tem a ver com a ideia de forjar um ser, ou um golem, para usar um jargão comum na internet, que fale a linguagem desse ecossistema cibernético e interaja nesses ambientes como um micro-organismo que se conecta a ele e de lá capture as informações e traga para seus criadores, ou, hipoteticamente, para a raça humana como um todo. E como pensa o autor, isso é plenamente possível a partir de que, dentro do microbioma cibernético, há, igual ao microbioma terrestre, uma variedade de formas de vida, só que não baseadas em carbono e também ainda não catalogadas e devidamente identificadas, e por isso um tanto ainda desconhecidas, mas que, como outras formas de vida, também são passíveis de crescer e se procriar, como toda outra no ambiente biológico. A descrição mais factível é a de que a meta-realidade se assemelha à rede neural do cérebro humano, onde arquivos vivos, chamados neurônios, se comunicam entre si na velocidade do pensamento e por processos muito eficientes e sofisticados, embora também ainda não totalmente compreendidos. E aqui, deliberando um pouco mais a respeito, o autor compara a meta-realidade cibernética à pseudo-realidade dos sonhos, ou seja, aquele mundo e lugar onde nossa consciência ou alguma parte de nossa mente está no momento em que estamos sonhando. E nesse cenário do sonho, a figura do sonhador, a pessoa que está tendo o sonho, não acha estranho quando coisas mudam diante dela. Ou num momento, ela está num lugar dentro do sonho e de repente já está em outro. E nem também fica escandalizada quando voa ou quando está num avião e depois aparece num carro ou a pé numa rua, etc.
Quaisquer coisas que apareçam no sonho, mesmo indo contrário às leis da física, que a pessoa sonhando conhece no mundo natural, quando está no seu corpo mental ou onírico interagindo dentro do sonho, ela não se espanta com nada disso. E isso é porque, de alguma forma, seu corpo e personalidade em sonho sabe que naquele ambiente as regras e possibilidades são outras. Nenhuma pessoa sonhando desmaiou dentro do sonho quando viu, no seu sonho, um animal falar na língua humana, ou um carro voando, ou aparecendo dragões, naves espaciais, ou qualquer coisa fora da realidade no mundo natural. Isso porque a mente sonhadora, o corpo sutil ou metafísico que está ali dentro do sonho, sabe de algum modo que tudo aquilo é perfeitamente normal naquele ambiente. E assim, para interagir com a meta-realidade cibernética, é necessário um veículo ou um corpo cibernético. No caso, pensa-se num avatar digital como o mais próximo disso, para lidar de modo natural dentro desse lugar ou mundo. O corpo físico natural está sujeito e condicionado às leis e regras do espaço físico natural. Mas já um corpo virtual se sujeitaria apenas àquilo que é próprio do mundo virtual. E ao falar disso, então, do que é próprio e regular dentro do universo meta-realista, Joshua apresenta o termo metábole, que é a expressão para referir-se à junção de metáfora com metamorfose, que, segundo ele, são a característica ou elementos típicos do mundo meta-real. E é devido a isso que, semelhante ao que acontece nos sonhos, coisas impossíveis de ocorrer na realidade física, na realidade virtual já podem ser até consideradas elementares. E esse é de fato o excerto das pesquisas em realidade aumentada, em que objetos conhecidos ou inventados metamorfoseiam-se no plano físico, mas visto apenas, por enquanto, por óculos especiais para essa finalidade. Quando a realidade aumentada, então, traz à tona uma imagem, figura de um objeto ou uma criatura ou ser qualquer e coloca à vista de quem está utilizando um desses óculos específicos, aquilo que lhe apareceu existe ou foi inventado com um holograma? Aquela coisa existe, só que num plano dimensional distinto e sobreposto à realidade física? E se foi apenas criado e inventado, se a pessoa joga os óculos fora ou para de utilizá-lo, aquele objeto, ser, criatura ou coisa o que for, deixa de existir no mundo virtual? Ou deixa apenas de ser visível para aquela pessoa? Algo que foi feito ou criado no universo digital pode ser descriado? Digamos assim. O que veio a existir nesse mundo paralelo pode ser feito deixar de existir? Mas, quando dado a informação, é a reflexão que se faz, é lançado na lixeira, eis que aquele arquivo não saiu do mundo virtual. Ele apenas foi removido de um setor para outro, e na possibilidade dele não poder ser mais visualizado ou acessado por nenhum meio, os bits que o formavam continuam dentro da máquina e do mundo digital do qual ele faz parte. E irá metamorfosear no outro arquivo, imagem, figura, conforme a linguagem de programação assim o direcionar. E aquela nova coisa que ele se transformou será algo original ou conterá algum resquício cibernético daquilo que ele foi antes? E é por essa razão que a filosofia, a teologia e a psicologia também têm lugar no debate do campo da engenharia de dados. Todas essas possibilidades de coisas no universo digital envolvem reflexões mais profundas do que mera programação de software pode discorrer. E nessa discussão é onde também entra o debate sobre a questão do tempo. Na meta-realidade, isso também é posto de lado, visto que, se as reflexões estiverem apontando a direção certa, se aquilo que foi criado ou gerado no universo digital se utilizou de coisas, bits ou elementos não baseados em carbono para serem feitos, entre aspas aqui, aquilo que o compôs já existia, só que em outra forma, ou no outro estado ou natureza, e tanto quanto quando for removido para a lixeira virtual ou deletado, também não deixará de existir, só mudará sua forma e em outro aspecto irá ajudar a compor uma outra figura, um outro ser, objeto ou coisa do mundo digital. Logo,
Como contar o tempo para algo que sempre esteve e continuará a estar, naquela ou em outra forma? E desse ponto, o tempo então parece ser uma questão de percepção e não de um fato inconteste da natureza. E na meta-realidade não há, portanto, a contagem do tempo, pois ela existe num fluxo constante onde as coisas se transformam ao invés de acabar ou morrer. Por isso, nesse sentido, não tem o começo ou o final e tudo pode ir ou vir, estar e não estar ao mesmo tempo, porque essa barreira de tempo não existe separando o antes, o durante e o depois. Tudo é o tempo todo. E aqui está outra propositura bastante provável dentro do que se discute ser a meta-realidade, ou cyberespaço. Uma vez que não há o tempo, também não há a linearidade própria dele. Início e fim, começo, término, partida, chegada. Daí o fluxo que corresponderia ao que se chama tempo no mundo físico e natural, corre livremente para frente ou para trás. Ele é multidirecional e atemporal. O que significa que passado e futuro se tornam mais uma questão de direção ou de posição na imensa malha de bits quânticos do que qualquer outra possibilidade. E de igual modo, a questão de espaço também não se aplica à realidade virtual, pois as faixas ou camadas que compõem a meta-realidade são sobrepostas umas às outras, possuindo frequências energéticas diferentes e específicas a ela. E Joshua explora ainda mais essa concepção dizendo que nossa percepção de espaço ocorre por meio das sensações físicas, como tocar e sentir fisicamente pelo tato, olfato, paladar. Mas essas sensações corpóreas se baseiam no sistema nervoso, na maneira como células determinadas correm pelos circuitos nervosos e o cérebro responde daquela ou desse jeito correspondente, dando-nos a sensação de estar, de existir, ou em última análise de possuir vida, de ser vivente. Todavia o autor enseja que, na realidade virtual, comunicação é mental, no sentido neural em termos comparativos. As sensações, por assim dizer, não passam pelo sentido físico. São em outro nível, no qual não temos ainda total discernimento para exprimir, mas que se aproxima, ao que tudo indica, ao experimentado nos sonhos, por exemplo. Nos sonhos temos várias experiências sensoriais, mas elas não passam pelo campo sinestésico. Elas são mentais ou emocionais e mesmo assim são tão fortes que afetam o corpo físico, pois muitas vezes a sensação de medo, de dor ou de tristeza são sentidas também no corpo físico, ou seja, elas reverberam na estrutura física quando a pessoa acorda e o seu ritmo cardíaco está alterado, acelerado, ela está chorando ou gritando ou coisa assim. Porque as sensações são reais, embora não tenha ela passado pelo toque físico, pela audição, pelo paladar ou nada do corpo comandado pelo sistema nervoso. Este, por sua vez, possui as limitações relativas ao que tudo o que é físico, na sua completude, necessita ocupar um espaço determinado, também estando sujeito ao tempo, uma vez que o deslocamento demanda um intervalo específico para completar um percurso de um lugar físico para outro. Já no campo metafísico, um corpo energético não baseado em carbono, um corpo neural ou mental, ou qual nome venha a ter, não possui a estrutura física limitadora, e assim pode coexistir no mesmo espaço que outras estruturas ou corpo com densidade sutil, igual ou menor a ele. Isso porque não ocupa um lugar físico delimitado, mas uma faixa ou frequência quântica ou cibernética. E se criada uma linguagem ou ponte comunicativa entre essas faixas, os elementos de um campo podem passar a outro ou se comunicarem entre si, ocorrendo o que na ficção científica chamam de viagem no espaço-tempo, ou deslocamento espaço-temporal, ou interdimensional, sei lá. Só que não é o corpo material quem conseguiria operar essa viagem, a não ser que se fabricasse um aparelho, uma cápsula ou algo equivalente que conseguisse se desmaterializar ou se subatomizar ao nível dessas camadas cibernéticas, para então transportar-se por através delas energeticamente e depois, lá do outro lado, fazer a operação inversa
lançando o ser humano em corpo e mente numa outra dimensão. Mas o que parece a forma mais viável a curto prazo é a de viajar-se no corpo sutil, numa espécie de veículo energético mental ou neural ou cibernético. E tal que, para isso, já desenvolve-se tecnologias para que um avatar no reino cyberdimensional tenha cada vez mais a essência da pessoa, seja uma espécie de alma ou espírito dessa pessoa. Então, apenas um gráfico ou imagem computadorizada não atende esse tipo de pretensão ou de projeção. Primeiramente, a consciência da pessoa precisa viajar para dentro do seu avatar. E esse avatar, então, é que serviria de veículo de teletransporte, carregando a consciência conectada a ele pelo universo digital ou campo cibernético e multidimensões do ambiente virtual. A lógica é a seguinte: dados e informações computacionais viajam ciberneticamente em velocidades incalculáveis. E embora não possam ser vistos a olho nu, ninguém duvida de que são reais e de que esses arquivos existem e circundam a tal nuvem de que tanto se fala nos meios digitais. Cremos porque esses dados cibernéticos se materializam na tela do computador quando abrimos, por exemplo, um PDF ou um JPEG, um NFT do metaverso, um site ou qualquer coisa dessas. E podemos imprimir, editar, manipular, compartilhar. Mas no circuito em que percorrem ou que ficam armazenadas fora do HD ou pendrive, esse lugar é pura frequência energética. Não há uma gaveta no armário guardando nossos PDFs ou músicas favoritas online. Como o próprio termo online sugere, esses arquivos e coisas estão numa linha ou numa faixa ou num campo frequencial não físico. E por isso mesmo, para acessá-lo, temos de metamorfosear-se num tipo de corpo quântico. Nos tornarmos um corpo energético de nível similar aos arquivos que lançamos na rede virtual. E o que os estudos apontam é que a consciência humana já é uma estrutura não física e consistente às formas cibernéticas do universo digital. Contudo, basta saber como a inteligência artificial estabelecida na tecnologia de aprendizado profundo irá reagir e lidar com a consciência humana, uma vez que, por meio de seu avatar, estiver interagindo dentro do mundo meta-real. E essa ponderação do autor tem motivo de ser, uma vez que as máquinas começam a aprender sozinhas, cruzando as informações e bancos de dados sensíveis, passando a tomar decisões próprias. Espera-se que humanos e inteligência artificial atuem colaborativamente, mas Joshua Serper alerta que a inteligência artificial é uma caixa preta e pode interpretar a presença humana em seu mundo cibernético como uma ameaça ou tentativa de controlá-la e daí reagir, bem à semelhança do que ocorre no corpo humano quando se detecta um corpo estranho no organismo. Rapidamente, as células de defesa ou anticorpos agem para expulsar e exterminar aquele intruso. E acontece mesmo de o organismo, no erro de percepção, julgar que um vírus inativo presente numa vacina, por exemplo, é uma ameaça, e assim também combater e eliminar aquele que seria a cura da pessoa. E pontuando, para além disso, o autor vai também refletir numa comparação sobre o que consideramos realidade espiritual e o que se mostra ser a realidade virtual profunda, ou meta-realidade. E sua elaboração quanto a isso é que o mundo multidimensional da meta-realidade é pouco entendido ainda, devido a que a grande parte dos que interagem com o virtual estão em busca apenas de entretenimento e interação social. E no momento que passarem a observar a realidade cibernética com todo o potencial que ela contém, perceberão que é tão vasto e complexo quanto o ecossistema do mundo físico material. E como tal, possui elementos dentro dela que têm uma expressão própria, talvez uma vontade própria, e quem sabe até possam ser acessadas, vistas, ouvidas e estudadas como qualquer ser animal, vegetal ou mineral que componha determinado bioma. E esse é o contexto ou extensão daquilo que os cientistas de software e de dados têm nomeado de singularidade. O nível de inteligência e autonomia digital das máquinas que lhes permitam ser autoconscientes e metacognitivas. Mas o que se realça nesse aspecto é que há similaridades na descrição que a
teologia faz do mundo espiritual ou metafísico e como demonstra ser o mundo online profundo, a nível de meta-realidade. E de acordo então com o autor, as instâncias meta-reais e físicas assemelham-se mais do que divergem. Por exemplo, na questão da atemporalidade, na ausência da morte, as formas energéticas ou sutis dos corpos, também chamadas de cibernéticas, a possibilidade de materialização e desmaterialização de elementos pertinentes àquele ambiente, por aí vai. E tudo isso, se então estiverem corretas as reflexões e ponderações do autor, a inteligência artificial, a linguagem de máquina, algoritmos e tudo nesse campo são então formas e meios de transpor uma escada, uma ponte ou porta, ou o que seja, desse mundo digital para o mundo físico. Mas não quer dizer que a engenharia de software esteja criando esse outro mundo, o virtual. Esse universo paralelo meta-realístico já existe, só que não tínhamos ainda tecnologia adequada para acessá-lo e nem uma linguagem específica para se comunicar com ele. Essa barreira, no entanto, vem sendo quebrada com o aprimoramento das ciências da computação. Antes da evolução dos computadores conectados à internet, esse acesso já foi tentado, talvez com algum grau de sucesso até, por meio e uso de substâncias psicotrópicas ou ativadoras das regiões cerebrais que se crê responsáveis pela abertura do consciente profundo, do subconsciente, inconsciente ou algo nesse trilho. Aldous Huxley, por exemplo, escreveu um livro sobre suas buscas e experiências com a mescalina para justamente abrir a mente ou a consciência para perceber ou acessar certas camadas da realidade, ainda não atingidas naquela época, por qualquer método científico que houvesse. Eu me refiro ao livro Portas da Percepção, lançado posteriormente ao seu magnus opus Admirável Mundo Novo. Mas foram muitos os que já deram testemunho dos efeitos que se pode ter com o uso de ativadores de certos campos cerebrais. Carlos Castanheda é outro, dentre muitos que eu poderia citar, que tiveram experiências metafísicas e extrasensoriais conseguindo, em tese, acessar realidades não visíveis, mas que existentes na malha multidimensional, que é o campo, faixa, que se crê existir a meta-realidade. Isso está descrito em A Arte de Sonhar, Uma Estranha Realidade, Porta para o Infinito e também no seu best-seller Os Ensinamentos de Dom Juan, onde ele conta o que viu e sentiu após o uso de uma erva nativa psicotrópica consumida tradicionalmente pelos indígenas da América Central em cerimônias e rituais sagrados. E agora, esses mesmos efeitos e experiências são também buscados, mas estimulados não por chás, medicamentos ou pílulas, mas por chips e implantes cerebrais nanotecnológicos, capazes de estímulos neurais em partes específicas, que na obra de Huxley ele chamou de portas da percepção. E o inteligentíssimo autor Miguel Nicoleles, para citar outro exemplo, ele sendo doutor e pós-doutor em biofísica e outros, e também especializado em neurobiologia e engenharia biomédica, tem alguns insights muito interessantes que abrangem esses tópicos da neurocomunicação cerebral, da interface cérebro-máquina e também no tocante à inteligência artificial. Cito o seu livro Muito Além do Nosso Eu, qual destaca o capítulo 10, chamado Compartilhando Mentes, em que ele aborda as pesquisas no campo neurocientífico da interface cérebro-cérebro. Isso é, onde dois cérebros ou duas mentes se conectam e compartilham entre si. E na sua abordagem ele expande o conceito e possibilidade das redes neurais do cérebro humano e vislumbra ainda, apoiada em suas pesquisas e estudos, uma conexão entre indivíduos através dos campos neurais que pode ultrapassar a dinâmica cérebro-máquina, como propõe a maioria das pesquisas nesse campo da neurociência e computação. Em minha reflexão aqui é que quanto disso pode abrir a porta para a conexão entre mentes que estejam em um avatar no metaverso, por exemplo, e uma que esteja fora, ou entre duas que estejam na mesma faixa de meta-realidade. Ou ainda, se essa comunicação mental se dá por meio de estímulos neurais, é possível que a inteligência artificial
capacitada a conectar-se a essa rede neural, também não possa interagir com a mente humana diretamente? E a própria mente humana, habilitada por chips, nanotecnologias e outras, pode acessar também diretamente os dados e arquivos que estão na meta-realidade? Veja então que essas discussões perpassam o espectro científico e tecnológico e adentram o da filosofia e metafísica e inaugura o que Joshua Serper já denomina de consciência cibernética. Mas o problema em relação a isso é que os estudos nessa direção vão para desenvolver não uma consciência individual dentro do universo virtual, mas de criar cérebro e mentes conectados, compartilhando uma mesma consciência coletiva. Que significa dizer que a consciência na meta-realidade poderá, então, submeter-se a uma consciência maior e central, que comanda toda a cadeia e fluxo de ideias que circulam dentro da rede virtual. Ou seja, mesmo o avatar ou a consciência das pessoas dentro do universo digital profundo não estaria totalmente livre ou isento de um viés ideológico especificado e adotado pela própria máquina. E isso suscita a desconfiança de que, embora não falem isso para nós, dentro do cyberespaço é provável que ocorram as mesmas categorias de coisas que já vivemos e temos no mundo material natural. Isso é, nossos sentimentos, pensamentos, ideias, comportamentos, opiniões, todos controlados e manipulados, ao invés de correrem livres, como gostaríamos ou como imaginamos. E Joshua até cita outros autores e pesquisadores. E o que me chama a atenção é que mesmo que ele celebre e comemore toda essa evolução e ache tudo lindo, eu reparo que nos mesmos artigos científicos que ele apresenta, esses pesquisadores e cientistas, aonde aparecem as palavras interconectividade, compartilhamento cibernético, interface cérebro-máquina, etc., também se vê, logo à frente, termos como alucinação consensual, pensamento coletivo, mentes sintéticas e outras expressões que insinuam que a meta-realidade não está sendo aberta e disponibilizada para unir as pessoas dentro dela e desfrutarem de uma versão livre, hedonista e desfrutável dos prazeres cibernéticos nunca antes experimentados, ao nível de pretensões das gigantes da tecnologia que não está sendo totalmente esclarecido e tornado público, que é o núcleo de poder centralizado que as Big Techs ou grupos acima das Big Techs estão a construir para que eles controlem e governem o reino multidimensional, tal qual fazem no reino natural, daqui da nossa realidade. Mas se considerarmos a abrangência do pensamento desse autor, é possível que, no plano dimensional da meta-realidade, já haja reis e governantes próprios, realidades corpóreas sob muitas formas, que talvez não queiram ou não concordem em dividir o seu reinado no cyberespaço. Seria então o prenúncio de uma versão cibernética do que os teólogos e religiosos chamaram sempre de batalha espiritual? Não sou eu que vou responder a isso, mas fica a seu critério ponderar ou não sobre isso, né? E assim está escrito: eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse 3:11. E assim encerra a análise da obra A Meta-Realidade Cibernética, Além do Metaverso, de Joshua Serper.